Fala pessoal, eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Investor Day, né? Não é bem Investor Day, é uma apresentação institucional, mas é um tipo de Investor Day, né? Da Marfrig, uma empresa que o pessoal gosta muito por conta de dividendo e tal. Não vou entrar no mérito sobre a qualidade da empresa, a gente vai avaliar o negócio, né? Assim como a gente vem fazendo essas questões do Investor Day. Então peço para vocês deixarem like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica, né? Se puder dar essa força aí pra gente. Então vamos lá, tá? Investor Day da Marfrig. Deixa eu botar aqui a canetinha. Como é que essa caneta sempre dá uma travadinha. Terceiro TRI de 2022, né? Lembrando que já começaram a sair alguns resultados aí do quarto TRI, como da Cielo. Lá no exterior já tem muitos resultados. Mas esse Investor Day é mais pra gente analisar o modelo de negócio, a gente ver um pouquinho dos números, depois a gente vai atualizando alguns resultados, tá? Então aqui, a Marfrig, né, algum sumário, né, a operação deles, eles têm uma operação forte na América do Norte e na América do Sul, tá exportando para o mundo todo. Aí fala aqui, nossa marca azul e nosso sonho é verde. Destaques financeiros, Marfrig em resumo, né? Então vamos lá. Para quem não sabe, ela tem essa parte aqui de bovino, né, operação de carne, né? E aí tem o molho aí, o arroz, a farofa, acompanhamento, né? Então a Marfrig, né? Empresa do setor posicionada nos rankings globais de ESG, isso aqui é meio papo furado, acho que nem impacta muito, né? Talvez se fosse a alimentação do gado, que pudesse causar uma maior eficiência de produção, uma maior qualidade no gado, e mesmo assim, né, ter um impacto social positivo, talvez, né? Não sei. Ela é a maior produtora de hambúrgueres do mundo, né? Aqui, ó. Isso aqui tem alguns segmentos que a gente vai ver, né? De carne bovina, de hambúrgueres, de carne baseada em plantas, né? Assim como tem aquela empresa lá do exterior, a Beyond Meat, tá? Ela é líder em exportação de carne refrigerada nos Estados Unidos, né? Então isso aqui já é como se fosse um ramo separado, tá? Essa parte de hambúrguer e carne refrigerada. Produção em geografias com acesso a mercados premium, né? Então isso aqui tem um ticket médio um pouquinho maior. Segunda maior produtora de carne no mundo, né? E aí falando de uma maneira geral, né? Em relação ao abate do boi, né? Tem mais de 29.100 cabeças por dia, né? Tem aqui esse ramo aqui, National Beef, uma das empresas de carne mais eficientes com maiores margens dos Estados Unidos, né? Então elas têm uma participação nessa empresa. E a operação na América do Sul, eles também falam um pouquinho, né? Que tem o maior número de plantas certificadas de exportação à China, né? Para a China, 3 unidades. Então eles têm uma parceria muito forte com a China. Acaba que é muito impactado aí se a economia da China não estiver muito bem, a demanda, esses fechamentos aí globais. Está muito atrelado também o preço de commodities, né? Então a demanda da China também impacta muito nisso. Especialização em produtos de alto valor agregado, que é esse daqui, ó, baseado em planta, industrializado, né? E aí tem uma joint venture, né? Com esse aqui, a ADM Plant Plus. Então um pouquinho raio-x da companhia, né? Ela tem aqui alta exposição a mercados sólidos, né? Porque seria exposição global a esse tipo de commodities, né? Então ela tem capacidade de abate aqui por dia. A gente vê que na América do Norte é bem pesado, 45%, e na América do Sul 55%, aqui tem Chile, tem Uruguai, Argentina, Brasil. Aqui volume de bovinos também, a gente vê que na América do Norte é maior, tá? O volume, né, de carne bovina. E a receita vem mais da América do Norte. Então, assim, por isso que ela tem até um endividamento bem alto. Porque como ela tem uma receita dolarizada, uma receita vinculada à exportação, acaba que o endividamento dela também é mais pesado, porque eles pegam uma dívida em dólar acaba pesando mais no custo médio ponderado de capital, né, que é o WACC. Tem uma parte aqui da América do Sul e uma parte da BRF, né, que eles compraram aí, adquiriram a BRF dentro do grupo, né? Distribuição de fontes de receita, então tem aqui mercado sólido, mercado de crescimento, tem um pouquinho menor, né? Então tem alguns mercados aí. Até a China acho que se enquadra aqui, tá? Mercado de crescimento, talvez. Outros 3%. Aqui a receita por moeda, então a gente vê que é majoritariamente em dólar, assim como também a dívida, tá? E em reais é bem pequenininho, tá? Commodities tem que ser assim mesmo, tá? Tanto a dívida como a receita tem que estar atrelada à mesma moeda, senão há um descasamento, né? O EBITDA dela, 67% também vem da América do Norte. Lembrando que não é América do Norte só, né? Que pode ser exportação. Até que como está a América do Sul, ó, 14%, aqui vai para outros países, tá? Então não é só a América do Sul, tem a exportação para a Ásia, exportação China, né? E BRF também, aqui, que eles adquiriram 19%. Aí tá falando um pouquinho, né, da receita, olha só, a receita monstro, tá? 117 bi de reais. Mas a alavancagem dela, inclusive, tá ajustada aqui, tá? Essa alavancagem aqui é acima desse daqui, de 2,38 vezes. Eu acho que chega na casa de quase 4 vezes, tá? Essa alavancagem aqui deles, a alavancagem real, porque aqui eles botaram ajustado. Tá bem complicado, tá? Um EBITDA de 14,7 bi. Isso aqui a gente vai ver mais adiante, acho que na apresentação até fala. Eles até pagam em determinado momento, né, o fluxo de caixa, né? Se a gente olhar a DFC,
pagam a dívida, mas vão lá e se alavancam de novo. Então essa alavancagem fica rodando o tempo todo alta por conta desses investimentos aí alto para ter terreno, né, instrumentos para abate, para aumentar o volume de carne bovina. Enfim, eu não gosto muito dessa dinâmica, tá? Alto endividamento com alto capex, que eles acabam precisando. Mas para quem gosta desse modelo de empresa, é uma empresa aí que acaba distribuindo muito, né? Mas parece que está se endividando, pelo menos eu tenho essa impressão, para distribuir dividendo também. Não consegue gerar com o próprio caixa o capex, né, e distribuir, né? Eu acho que é um pouquinho mais sólido, mas é mais assim, para a gente entender a dinâmica da empresa. Então, falar um pouquinho, né? Ela tem uma produção diversificada, industrializada, processada, né? São dois, como se fossem dois segmentos, né? Tem até falando aqui do hambúrguer e tal. E isso aqui é refrigerado, eu acho que é isso, né? Eu não sou especialista no segmento, mas a gente tem que entender o modelo de negócio e entender como é que estão os números, tá? E essa daqui é a base de planta, né? Não é base de planta, não, é aquela carne diferente, né? Que não é que vem do material bovino. Então ela vem até diversificando, porque vamos ver mais adiante que essa carne é base de planta aqui, né? Base de legumes, talvez, né? De verduras, sem depender de carne vermelha, tem um potencial para crescimento grande, tá? E aí, de repente, pode alavancar um pouquinho o operacional deles no futuro. Tem uma marca reconhecida, né? Inclusive com BRF agora, plantas industriais bem grandes, tá? Tanto na América do Norte como na América do Sul. E eles estão focando na melhoria operacional, né? Para aumentar aqui, ó, vou botar aqui resumido, alavancagem operacional, tá? Eles melhorando essa eficiência, eles têm uma alavancagem. Alavancagem operacional é positiva, tá? Diferente de alavancagem financeira. Tá? Alavancagem operacional. Por quê? A alavancagem operacional é você ter um menor custo, né, com despesa de funcionário, despesa com gastos lá no operacional do pessoal que trabalha, de repente equipamento que está dentro da parte operacional, não na produção lá do CPV, no chão da fábrica. Você melhorando aqui essas despesas, tendo maior eficiência, você tende a ter uma margem operacional cada vez maior, né? E aí eles têm que ter uma margem bruta também grande, né, para conseguir crescer, né? Aqui eles falam um pouquinho mais de ESG, né? Que eles têm aqui, ó, um mapeamento da cadeia de desmatamento, né? Contra essas fazendas aí, de repente essas plantas industriais. Isso aqui eu não concordo muito da forte disciplina financeira, mas ok, a dívida deles é de longo prazo, por mais que esteja alavancado. Um fator de atenção, sempre quando tem essas alavancagens aqui, ó, eles até estão focando aqui, ó, foco na geração de caixa, que eles mencionam, ó, e desalavancagem. É a gente observar as emissões, tá? A emissão de ação. Porque a emissão de ação, a gente já falou de alguns vídeos sobre isso. Até na AS Brasil, fiz o vídeo do Investor Day da AS Brasil. Você ter uma geração de caixa superior a essa alavancagem aqui para você quitar, é muito positivo. Agora, se você não consegue ter uma geração de caixa para custear o teu capex, né? Isso aqui seria mais capex, nessas plantas industriais aqui. Se você não consegue fazer isso aqui, ó, geração de caixa, né? Cobrir o capex e cobrir essa desalavancagem, você tem que fazer novas emissões. E aí, fazendo novas emissões, o que acontece? O acionista é diluído, tá? Então isso aqui é um... Mas eles já mencionaram aqui que eles querem focar em continuar gerando caixa e desalavancagem, tá? E redução do custo de capital, né? Essa desalavancagem aqui acaba diminuindo o WACC, né? Que seria... Deu uma travadinha aqui. Seria o custo médio de capital. Aí fala um pouquinho da presença global, né? Então a gente tem aqui os Estados Unidos, a gente já viu que é bem forte, né? Mas a receita vem em dólar por quê? Porque eles exportam muito lá para fora, tem até escritório comercial aqui, ó, no Reino Unido, Emirados Árabes, China, Japão, Coreia do Sul. Aqui é só escritórios, né? Então isso daqui faz todo o processo aí de repente chegar lá, receber o produto, tal, entregar para o consumidor, para a empresa, né? De repente no atacado, né? Alguma empresa de atacado. Mas a instalação de abate e unidade de processamento aqui nos Estados Unidos, né? Tem escritório comercial também. No Brasil tem até mais, tá? Mas o processamento é bem maior lá nos Estados Unidos. No Chile um pouquinho menor. Tem até centro de distribuição aqui no Chile. No Brasil também. E na Argentina e no Uruguai também, né? No Uruguai e na Argentina nem tem centro de distribuição, né? Então um pouquinho do driver de crescimento, né? Mercado consumidor maduro, com indústria de produção concentrada, indústria com mais saudável, forte demanda, ciclo bovino mais previsível, né? Então isso daqui, eles vão falar um pouquinho mais adiante, tá? Que esse ciclo bovino teve um período aí que teve um problema, né? Na produção, volume de carne bovina deles, né? E aí pode afetar um pouquinho, assim como essa demanda aqui, né? Tá muito atrelada a commodities, né? Então esses dois fatores aqui são principais. Foca em produtos de maior valor agregado, então de repente aqui para aumentar a rentabilidade. Isso aqui na América do Norte, tá?
E na América do Sul, aumento de exportação para a China, plataforma de venda integrada, melhoria de eficiência e parque industrial diversificado. Então aqui, ó, na América do Norte, eles querem manter uma demanda alta, né? Isso aqui é mais atrelado a commodity, né? Vou botar aqui commodity. Preço de commodity, né? Claro, tudo vai ser atrelado ao preço commodity, mas os principais fatores. E aqui, ó, é o volume, né? De repente, né? O volume de produção. Enquanto nos Estados Unidos, na América do Sul, é a melhoria de eficiência, que seria aquela alavancagem operacional, né? Vou botar A.O aqui. Um pouquinho da história deles, né? Eles fundaram aqui em 2000, então tem bastante tempo. Fizeram IPO em 2007. Aí fizeram algumas aquisições, a presença internacional em 2010, estruturação e venda de ativos aqui. Então aqui eles também estavam sendo um pouquinho afetados, aquele volume ali que eu falei, né? Da produção de bovina. Fizeram algumas aquisições internacionais. Venderam, aqui eles compraram em 2010 e venderam em 2018, né? Keystone Foods. Então tem que ver também se essa venda aqui teve uma TIR, né? Que seria a taxa interna de retorno, superior a se esse dinheiro tivesse sido retornado para o acionista através de provento, ou tivesse ficado numa renda fixa, por exemplo, que a renda fixa do Brasil é muito alta, né? Que eles fizeram a aquisição de uma marca premium aí de carnes, uma joint venture aqui para a base de planta, né, agora em 2020, aquisição da BRF bem recente e passou a ter controle também agora em 2022. Aí falamos um pouquinho do comitê, da equipe deles, o tempo de experiência, né, em cada empresa. Um pouquinho mais da operação, né? Então isso aqui, ó, os últimos 12 meses, tá? Incluindo o terceiro tri de 2022, receita de 117 bi, um EBITDA consolidado, aqui tá ajustado, tá? De 14,7 bi, fluxo de caixa, gerando um pouquinho de fluxo de caixa, mas tem que ver se isso daqui também tá ajustado, porque às vezes tem empresa que bota aqui no release, retirando o CAPEX, né? Que o CAPEX para fazer esse investimento aqui em capacidade de abate, capacidade de produção, entra lá no FCO, né? Então algumas empresas são um pouquinho diferentes. Mas a empresa mesmo com essa alavancagem toda, ó, dando um lucro. Deixa eu ver aqui, eu faço o cálculo aqui na mão. Quanto de margem EBITDA, mais ou menos, que eles têm aqui, né? Aqui eles não deram lucro bruto. Calma aí. 14,7 aí por 14,7 dividido por 117. Então, mais ou menos, então a gente vê que a margem deles aqui não é tão alta não, tá? Mais ou menos aqui a margem, ó. Opa, como é que eu avanço? Pera aí. Margem de 12%, tá? Mas isso aqui é do setor mesmo, tá? Só que o problema, né? Se cair lá a demanda, né? Claro, assim, demanda por carne também não tem um risco tão grande aí, né? De queda, né? Mas essa margem daí, com o endividamento deles, a gente vai ver que o resultado financeiro deles é bem pesado, tá? Eles podem acabar girando com prejuízo. Aí fala um pouquinho da América do Norte, né? A operação da América do Norte. Então a gente tem aqui, ó, alguns setores, ó, abate processamento, couros, eu não sei exatamente o que é esse couros aqui, que é para pegar lá do boi, né? Hambúrgueres, produtos prontos para consumo, abate processamento. Então cada estado tem um pouquinho, né? Produtos processados de alto valor agregado, né? Aí fala um pouquinho do CEO, do CFO. Uma das mais eficientes processadores bovinos dos Estados Unidos com maiores margens. Então eles querem trazer essa eficiência para a América do Norte, que a gente viu, né? Líder de exportação de carne resfriada, foco em mercados premium. Então nos Estados Unidos eles têm isso aí também, né? E 85% das vendas é para o mercado interno, né? Então na América do Sul que exporta mais, né? E 87% corresponde a cortes premium. O modelo de negócio em parceria garante mais de 25% de fornecimento, né? Então a gente tem parcerias aí com revendedores, né? Supermercados, de repente, né? Empresas de varejo. Certificado aqui na carne Angus, 70% do tipo Black Angus. Frota própria. Isso daqui é um capex também bem pesado, tá? Ó, a gente tem uma frota própria de 1.200 veículos para refrigerar, logística de gado, transporte de produtos. E a e-commerce própria, que eles também vêm investindo, tá? Proprietário aqui do Kansas City Stick, né? Canal próprio de vendas online. Então eles querem começar a vender de maneira mais pesada, porque isso aqui tem uma margem maior, tá? Esse canal de vendas online. Falando mais um pouquinho em números, capacidade de abate, 13.100 cabeças, capacidade anual de produção de hambúrgueres. Quarta maior processadora de carne dos Estados Unidos com market share bem relevante, tá? Porque é um mercado pulverizado, tá? 14%. Volume de venda a gente viu que caiu um pouquinho, mas ainda meio que estável. A receita caiu bastante com esse volume, né? 11%. E aí o EBITDA também, eles botam que ajustado é bem complicado, né? Tá em dólar, mas despencou, né? 60%.
né? Eu tinha até feito cálculo na mão, né? Mais ou menos 12% e tal. E a gente vê que, basicamente, no exterior, lá no América do Norte, é quase tudo mercado interno, né? 88%. Aqui, mais uma vez, aqui eles botaram os últimos 12 meses comparando com o segundo tri. Então, a gente vê que o segundo tri veio até melhor, né? Então, acaba que é muito sazonal, é muito cíclico esse mercado também. Não é tanto igual barril de petróleo, mas é um pouquinho cíclico também, né? O volume cresceu, a receita cresceu, mas mesmo assim a margem também caiu, né? Então, assim, isso aqui seria um ponto de atenção para quem quiser estudar aí com calma, ver por que essa margem despencou assim, né? Mesmo com o crescimento aí. Os principais destinos da exportação, né? Que eles têm um pouquinho de exportação também. A Ásia, Japão, Coreia e outros aqui, União Europeia também. Isso aqui no terceiro tri de 2021, segundo tri aqui, a gente vê que até aumentou bastante, né? 82%. Deve ser a reabertura lá também, né? Por conta de Covid. Acaba que balançou muito aí esses números, né? E aqui no terceiro tri, mais ou menos a mesma coisa também. Últimos 12 meses e tal. Tem essa Ásia aqui que caiu bastante, aí ficou tudo meio balançado. México também, né? Caiu um pouquinho. Indústria mais saudável, uma dinâmica mais previsível. Então, eles estão falando aqui que estão focando em recuperação do inventário de gado, né, nos anos atuais. E recuperação econômica, né, da inflação, essas questões todas aí, pressão nos custos. E você tem uma margem alta, né? Em 2012 e 2015, eles tiveram aqui um período que eles chamaram de tempestade perfeita, porque eles tiveram um recorde de baixa disponibilidade de gado, né? E recorde de alto custo do gado, né? Então, assim, toda a alimentação do gado, né? Todos os cuidados que você tem. E aí eles tiveram um recorde de baixas margens, mas isso daqui é muito cíclico também. Então, assim, todo esse cuidado aqui que envolve capex, né? Isso aqui envolve capex. A demanda também, né? Que envolve aqui a recuperação econômica. E pode impactar muito. Então acaba que, às vezes, tem um misto aqui de evento externo com evento interno. Então por isso que eu não gosto muito dessa alavancagem da empresa, assim, muito pesada. Mas foi parte do negócio, né? Então a gente vê que esse período aqui, né? 2012 a 2015, eles tiveram um inventário aqui menor, né? De bovinos, milhões de cabeças de gado. Monitor de secas. Né? Então também tem esse impacto aqui climático, né? Que impacta bastante, ó. Mesmo período. A gente vê que teve um momento aqui que teve mesma coisa aqui, né? Esse monitor de ciclo que caiu aqui, né? De Kansas. Mas mesmo assim, o inventário deles continuou em alta. Mas a gente não sabe, pode ser que em determinado momento venha um resultado muito ruim da Marfrig, né? Então, essas empresas, né, de commodities, né? Por exemplo, de barril de petróleo, por exemplo, a PetroRio, tem que investir em aumentar o volume e reduzir o custo. A gente viu lá que, em geral, o que eles mencionam é que o custo deles na América do Norte, a eficiência é muito alta e eles vêm focando em aumentar a eficiência na América do Sul. Mas essa alavancagem acaba que prejudica nesses momentos de instabilidade, tá? De eventos externos da companhia também. Vamos lá, então. Um pouquinho falando das marcas prêmios que eles têm, né? Proporcionam maior lucratividade da companhia. Né? Aqui de acordo com as normas contábeis, né? GAAP. Então a gente tem aqui esse cut out, seria tipo uma espécie de margem, prêmio, que eles conseguem ter acima de 1. Né? Aqui é National Beef, que eles compraram, os principais competidores, eles conseguem manter acima, né? A margem, meio que a margem deles de lucratividade, rentabilidade. Né? E mais ou menos quantos por cento aí acima, né? E eles sempre mantendo acima, né? Nos últimos 7 anos, né? Isso aí. Operação na América do Sul, aí foi um pouquinho, né? Chile, Brasil. O Brasil é o principal player aqui, né? Uruguai e Argentina. Maior número de plantas habilitáveis de exportação para a China. Então, América do Sul, eles estão tentando trazer essa eficiência lá da América do Norte. Plantas industriais, né? 4 países, sendo 7 estados no Brasil. 10 centros de distribuição, exportação para mais de 100 países. Então, a gente vê aqui, ó, por mais que seja aqui focado aqui no Brasil, aqui já tem uma exportação bem maior que lá na América do Norte, né? Foco em marcas e mercado prêmio, também eles mencionando aqui, né? E um pouquinho do ESG, né? Programa Verde mais. Capacidade diária, a gente vê, acho que é bem menor, né? Que lá na América do Norte, né? 16 mil cabeças. Não sei se eu consigo voltar aqui. Não sei se está muito para trás. 13 mil. Não, um pouquinho maior, né? Até um pouquinho maior. 16 mil cabeças. Capacidade de hambúrguer, líder em carne de certificação orgânica também. Vamos lá. Volume.
Caiu um pouquinho. Então a gente vê que já é um pouquinho bem maior, né, mercado externo do que lá na América do Norte, mas mesmo assim mercado interno também bem forte, tá? Aqui no volume, né? Aqui na receita a gente já vê que o mercado externo dispara, né? Que a gente tinha visto volume, mas a receita como é em dólar, aqui está em reais, né? Acaba superando bem mais, né, do que no mercado interno. E a margem, realmente, né? Eles falam lá que estão focando em melhor eficiência, ó, a margem deles melhorou consideravelmente. Mas a gente viu que lá na América do Norte, mesmo com a queda, ainda está bem superior, então eles têm espaço para ganhar essa margem aqui, tá? A EBITDA disparou. Só que isso daqui, essa demanda aí reprimida que teve lá da pandemia também. Então, a gente tem que acompanhar isso, eles vão continuar conseguindo crescer essa margem, tá? Aqui os últimos 12 meses, a gente viu que cresceu também um pouquinho, receita 22%, ó, cresceu. Mas o volume ficou meio flat, né? Conseguiu crescer na receita mesmo por conta do dólar, né? Talvez. Mesma coisa, exportação. Aqui exportação um pouquinho diferente, tá? China e Hong Kong, lá era Japão e Coreia, né? Eu acho, na América do Norte, né? Então a gente vê que eles. Por isso que a China é um importante player aí pro Brasil, né? Em alguns segmentos. União Europeia. Aqui tá no terceiro tri de 2021, né? Que aumentou ainda mais, né? Agora terceiro tri de 2022. União Europeia caiu um pouquinho, Oriente Médio. E exporta até para a América do Norte, né? Um pouquinho, nos Estados Unidos. Mas a gente vê que eles querem ganhar até participação em outros mercados, né? No Oriente Médio, na União Europeia. Aqui é performance operacional, aqui os últimos 12 meses. Aqui é terceiro tri. E aqui os últimos 12 meses, né? É mais ou menos a mesma coisa que a gente viu lá, né? Não muda muito, não. A operação única posicionada para atender a crescente demanda chinesa. Então a gente vê a América do Sul, principalmente o Brasil, muito foco aí na China. O consumo de carne aí cresceu muito agora. Deu um boom muito grande aí por conta da pandemia também, né? O pessoal em casa e tal. Então pode ser que dê uma desaquecida aqui um pouquinho nos próximos trimestres, próximos anos, tá? Maior número de plantas habilitadas para exportar à China, 7 no Brasil, 4 no Uruguai, 2 na Argentina. População da China, eu acho que já começou a reduzir um pouquinho, tá? Então eles botaram aqui que está crescendo, mas a população da China parece que começou a cair um pouquinho. Até que, né, a população aqui, ó, o índice aqui que eles botam, não é isso? Aqui, ó, estimativa até 2040, né? Que tá para 2040. Então eles estão estimando um crescimento aqui, ó, a população urbana, mas acho que a população da China, ó, eu acho que deu uma caidinha aí, não sei assim, aí não é minha praia, essa questão macro de país e tal. Mas não sei, né? Isso daqui tem que acompanhar, né? Porque, enfim, capacidade para melhorar o bovino e oferta de carne, consumo de carne bovina. Estão falando da China mais uma vez, que o consumo aumentou, competitividade de custos. Aí fala um pouquinho dos estados no Brasil, qual falou lá na América do Norte, aqui abate e desossa, né? Para poder fazer essas exportações. Aqui, ó, congela, faz bife, produção de industrializados. Enfim, centro de distribuição em São Paulo, né? Calibração de tripas, isso aqui lá não tinha nos Estados Unidos. Enfim. Falando mais um pouquinho. 7 unidades aqui exportadas para a China, que foram só do Brasil, né? 11 mil cabeças, hambúrguer também. Aqui na Argentina. Então a gente vê que tem a operação um pouquinho menor, né? Mais enxugada por conta do país. Então a capacidade é um pouquinho menor também, tanto de abate como de produção. Mas é o maior produtor de hambúrgueres do país, tá? No Uruguai. Então o Uruguai já tem aqui, ó, produtos de maior valor agregado, né? Pelo menos que eles focam aqui. De repente o Uruguai é produtos mais premium, né? Talvez de repente a margem é até maior no Uruguai. Capacidade de abate um pouquinho menor também. Maior produtor de carne bovina, né? Maior exportador de carne bovina do Uruguai, né? Marfrig. E no Chile. O Chile tem bastante centro de distribuição, né? Tá aqui capacidade de abate. Principal empresa multinacional de proteínas, né? Um dos maiores importadores de carne bovina. Aqui é parceria, né? Com carne à base de planta, então 70% é da Marfrig. Então o resultado, se tiver lá nesses releases aí, a gente tem que pegar e descontar só 70%, né? Se tiver esse segmento aqui. E 30% dessa ADM aí que tem expertise técnica, pesquisa e desenvolvimento, ingredientes naturais. E a Marfrig tem canal de distribuição, assistente de distribuição, capacidade de produção e acesso ao cliente, né? Então, o maior produtor mundial de hambúrgueres, parceria estratégica, relacionamento duradouro. Aqui, ó, potencial ó, de crescimento 16%, né? Crescimento anual composto. E chegar a 25 bilhões de doses em 2030, né? Então, evoluindo aqui, ó, em busca de proteína alternativa, né? 52% dos brasileiros. Falar um pouquinho aqui do ESG, marca azul.
Acho que isso daqui não é muito nosso foco, né? Destaques financeiros. Já viu um pouquinho, né? Acho que aqui é do destaque do terceiro tri, tá? 36 bi de receita, uma EBITDA de 3,8, a margem EBITDA ajustada, que tá mais uma vez, né? Teria que olhar o ITR certinho. 10%. Ainda tá abaixo da América do Norte, tá? Lucro de 431. Então a gente vê assim, ó, o lucro bem baixinho, tá? Para uma receita de 36 bi, 431 milhões, tá? O fluxo de caixa 2,7 bi. Receita majoritariamente em dólar, né? Como a gente já viu lá. Vem da América do Norte, América do Sul e até mais do BRF, né, do que da América do Sul como um todo, né, da operação deles. E o EBITDA deles, ó, a rentabilidade, o grosso, vem da América do Norte. Então a gente tem que melhorar muito aqui da América do Sul. No BRF ainda tem um valor aqui de 36%, né, relevante. Então aqui falando das margens, né, BRF tem uma margem até boa também, mas está ajustado. América do Sul está um pouquinho abaixo do BRF também. E aqui eles botam uma alavancagem, mas provavelmente a alavancagem é ajustada, né, porque eles estão botando EBITDA ajustado aqui. Então essa alavancagem aqui, eu acho que é muito maior que isso aqui, tá? Mais uma vez falando, tá? Eles até tiveram uma classificação de risco aqui, ó. Não é das melhores também não, tá? Por conta dessa alavancagem aí. Então a receita deles aqui, BRF entrou aqui no terceiro tri, né? 39%. Por isso que deu esse disparo aqui também, ó, na receita. Mas a margem também deu uma caidinha, tá? Terceiro tri. Aqui os últimos 12 meses, a gente viu que até melhorou um pouquinho por conta do BRF. Falando aqui dos países e tal, China que tem uma participação relevante, né? Até aumentou um pouquinho. Brasil aumentou bem, né? Terceiro tri, 2022. E os outros países é bem pequenininho, né? O Oriente Médio cresceu bastante também, né? Outros países bem pequenininho aqui. Então hoje é Estados Unidos, Brasil, China, que tem potencial para crescer realmente, né? Mas não sei se naquela escala que eles mencionam lá na apresentação. E Oriente Médio talvez, né? Que seriam mercados emergentes e tal. Então, vamos falar um pouquinho do resultado líquido. Então aqui, ó, sem imposto diferido, tá? No terceiro tri, eles estariam dando prejuízo, né? Entra aqui um pouquinho de participação dos minoritários e tal. Então isso daqui tem que analisar com calma, porque às vezes tem essas parcerias, essa joint venture. Não é todo o resultado que seria reportado equivalente pra gente, tá? Por isso que eles tiveram esse lucro aqui alto, tá? Mas a gente viu que eles estariam dando prejuízo, tá? Operacional, no terceiro tri. Aqui acumulado do ano, daí até lucro, né? 6,2, né? No LAIR, né? Uma espécie de EBIT aí, talvez. E o resultado aqui de 5,4 bi. Fluxo de caixa aqui excluindo a Marfrig. Olha quanto de capex e de juros que eles pagaram, tá? Então assim, só de capex e de juros vai todo o fluxo de caixa operacional embora. E aqui um consolidado que eles dão, considerando efeitos contábeis da combinação das demonstrações financeiras da BRF, mais ou menos na mesma linha também, tá? Até o capex bem maior por conta da aquisição do BRF e alguns juros aí para pagar também dessa aquisição. Aqui fala um pouquinho da evolução, da dívida, um pouquinho de dividendo, né? Aqui em dólar e aqui em real, né? Até cresceu, né, de um trimestre para o outro, né? Essa alavancagem que eles dão. Aqui está em reais. Aqui é excluindo BRF e aqui eu colocando BRF. Porque a alavancagem até sobe, né? Então tem muito ajuste aqui, né? Uma dívida bem pesada, tá? 39 bi, filho. 39 bi para uma empresa que gera de caixa 2,6 bi, né? É dívida pra caramba, hein, cara. É bastante dívida. Aqui tem um pouquinho falando da dívida, né? Pro curto prazo, é o que eu falei, né? Não tem nenhum risco, né? A dívida a gente vê que é alongada aqui, um pouquinho mais em 2023, mas é bastante alongada, é mais de 2028 em diante. Isso aqui excluindo BRF, mais uma vez, né? Consolidada, a gente vê que é um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, né? 2028 em diante. Tem até um pouquinho mais de caixa, contra o BRF também. Mas o problema é ter que fazer emissão, ou ter que ficar se endividando para pagar dividendo, para investir em CAPEX. Não consegue com o próprio caixa investir em CAPEX, né? Acho que melhorou até um pouquinho, né? A classificação aqui de risco, né? Melhorou aqui no 2022, né? Mas a gente vê que a avaliação deles não é da melhor, não é Double A, não é A, né? Já viu que já foi até pior, né? Em 2018 estava até pior nessa avaliação deles aqui, foi melhorando e tal.
Mas eles também melhoraram muito por conta dessa receita, esse volume aí que impactou, né? A gente viu que o resultado melhorou deles. Então acho que basicamente foi isso aí da Marfrig, tá? Eu gostei da apresentação bem interessante. Eu só acho que é uma empresa aí que tem esse risco aí de dívida e capex e pagamento de dividendo. Não é tão favorável para o acionista, tá? Mas eu acho que deu para vocês entenderem bastante o modelo de negócio deles. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês, tá? Peço para vocês deixarem o like aí se puder, se tocar aí no teu coração, se inscrever no canal e seguir nossa página no Instagram. Valeu? Forte abraço.